Boa noite mãe, boa noite pai, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente está aqui para mais um encontro de segunda-feira às 8h30 da noite. Tenho lives há um ano já, encontro com você de orientação e hoje a gente vai estar falando sobre bullying. É um assunto que tem chegado muito ao consultório, que a gente tem ouvido muito e que a gente precisa dar o devido valor, que é um tema muito importante e às vezes a gente, pelas nossas experiências lá na nossa infância, a gente não consegue observar o quanto que uma criança que sofre bullying tem repercussões muito negativas na infância, na adolescência e na vida adulta também. Eu vou estar até falando um pouquinho de algumas coisas da vida adulta lá na minha live de quarta-feira, que é uma live de tira dúvidas que vocês podem estar comigo, tá bom? Mas hoje eu vou me ater aqui a explicar um pouquinho o que é esse fenômeno, né? Por que a gente tem que ter muita atenção e o que é uma repercussão já aqui, né, na infância e na adolescência do seu filho também. Boa noite para quem está entrando, boa noite tia. Hoje então a gente vai estar falando sobre bullying e é algo que, como eu falei, às vezes a gente pode ter a percepção enquanto adultos e algumas falas, às vezes de falar assim, mas na minha infância também falava que algo pejorativo do meu corpo, falava que eu era magra, que era gorda, que era 4 olhos e várias situações que às vezes a gente traz como comparações, mas que realmente não são as comparações ideais, porque não é o que realmente a gente está falando sobre uma característica do bullying de hoje, né? De hoje não, do que realmente é o bullying. Talvez o que a gente traz nas nossas lembranças é uma fala, um acontecimento isolado, algumas vezes só que se repetiu, né? Mas quando a gente vai falar de bullying, eu quero que vocês tomem atenção, para que a gente possa observar também o tempo que isso acontece e em quais crianças a gente também está falando disso. Então hoje eu vou dividir um pouquinho a minha live para falar para vocês um pouquinho, explicar o que é realmente esse bullying, que não é só essa fala pejorativa, né? Assim, espaçada, uma vez falou, né? Usou, mudou, fez um apelido, mudou o nome, como eu já falei para vocês em algumas lives, né? Que falava, um coleguinha do Benjamin chamou ele de beija-flor, uma vez, isoladamente. Isso não caracteriza bullying. E a nossa percepção, que às vezes a gente achava que era bullying com a gente, não é o que realmente é, ou também isso, a nossa experiência não pode desvalorizar ou desmerecer, né, o que as nossas crianças, o que os nossos adolescentes estão vivendo, né? Eu também trabalho com isso, às vezes a gente coloca assim, mas não doeu, né? A gente vê uma outra pessoa se machucando ou batendo, ou acontecendo alguma coisa, não doeu, isso passa rápido, vai, né? A gente tem uma predisposição, né? Normalmente a gente age de uma forma reativa de colocar, medir o sofrimento do outro. Quando a gente olha uma imagem, a gente fala, nossa, não, mas na minha época também falava isso da outra criança, falava que era gordinha, falava que era 4 horas, várias características, né, que também a gente também ouviu a nosso respeito, mas a gente tem que entender que tem a dor do outro, o que o outro realmente está sentindo, o que o outro está passando. E eu vou falar aqui hoje, né, não é porque as crianças estão diferentes, a gente vai falar de várias crianças, mas é um sofrimento muito grande, e se ela está vendo com esse sofrimento, nós precisamos acolher esse sofrimento como ele está sendo sentido, e aí depois é que a gente vai tentar fazer uma construção diferente com essa criança, da percepção que ele está tendo daquela situação.
mas nós não podemos desmerecer, né, de achar que só porque chamou ele de dente de ferro, né, acho que tinha na minha época abridor de lata, né, porque eu usava aparelho. Então, assim, que isso não é nada, filho, não é nada, não liga, né? A gente precisa entender que se ele trouxe essa fala, que você tem observado algumas diferenças que eu vou falar hoje com vocês, merece a nossa atenção. O bullying, ele começou a ser estudado um pouco mais massivamente na década de 80, e não que ele já não existia. Eu tô falando aqui com vocês, eu não sei qual ano que vocês nasceram, né? Mas assim, desde a nossa infância, a gente já ouve fala sobre bullying, né? Às vezes a gente não tinha esse termo, mas a gente ouve chamamentos pejorativos, os apelidos, situações que a gente não gostaria de ter passado. Isso já existia. E não que as nossas crianças não sofriam naquela época, mas quando os estudos se iniciam com mais volume, é por acreditar que realmente tinham fatores envolvidos com esse bullying, com esses comportamentos na vida das crianças, dos adolescentes e dos adultos, né? Então, assim, não foi por nada começar a estudar sobre isso, é porque realmente se observou os fatores negativos que tinha lá na frente, principalmente com situações de suicídio. Então, eu falo que hoje eu atendi um paciente, né, e ele trouxe algumas situações de bullying que ele viveu. Ele já tem 17 anos, vai completar 18, que ele viveu desde a infância dele na escola que ele estudava e que hoje priva ele de ter relacionamentos mais saudáveis, isola ele dentro da casa dele por inseguranças que ele traz. Então, não dá pra gente falar que uma situação de bullying é uma situação que fica isolada só na infância, ou uma situação que vai passar, sabe, assim, que a gente não dê, sabe, igual uma ferida que ficou lá, não vai cicatrizar, pode deixar. Não é bem assim, se a gente não trabalhar com como se deve trabalhar. Então, a situação de bullying é quando as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles são expostos a comportamentos agressivos, pejorativos, né, em relação a si. E pode ser por um terceiro ou pode ser por um grupo, o que tem acontecido muito. E hoje os grupos virtuais mais ainda, né, toma uma proporção maior. Então, ele vai ver, né, o que mais a gente vai ver na situação de bullying, o que é denunciado, né, que partes o que é trazido como ofensivo. Normalmente em relação ao peso corporal das crianças, ou por serem muito magras, ou por serem gordinhos, né, serem acima do peso, ou algumas particularidades físicas, né? O nariz maior, uma orelha maior, o uso de óculos, um cabelo diferente, várias às vezes características mesmo do corpo da pessoa. Eu tenho uma criança que eu também atendo que tem vitiligo, né? Então, assim, isso também, características diferenciadas, vamos dizer, do que a gente vê como uma média, também é exposto normalmente nessas situações de bullying, é onde eles mais vêm. E outro ponto, particularidades, às vezes o estilo de vestimenta que a criança tem ou que o adolescente tem. E nessa situação do meu paciente de hoje, ele falou que uma das coisas que ele mais sofria era em relação ao sotaque. Então, assim, a gente está num país tão heterogêneo, né? Eu moro aqui em São Paulo, mas sou de Cuiabá, né? E lá também a gente tem um sotaque, cada parte do nosso Brasil a gente tem um sotaque diferente, e ele sofreu muito por causa disso, né? Então, assim, algo que aparentemente para o nosso universo de adulto, né, com a segurança e com a autoestima que a gente tem hoje, isso parece parte da nossa identidade, né?
Então, nós temos um sotaque lá no sul, um sotaque lá no nordeste, um sotaque lá no centro-oeste, aqui também no sudeste, e isso aparentemente faz parte da nossa identidade, mas também foi alvo de bullying em relação a esse, que é hoje um adulto, né, um jovem adulto, e trouxe grandes sofrimentos para ele até hoje, né? Com algumas limitações até dele pensar que ele vai estar na rua, perguntar, dele falar se alguém não vai expor ele em relação ao sotaque dele, ou se alguém vai achar ou vai rir. Lembranças, né, traumas que ele trouxe lá da infância. Então vamos pensar que, como eu falei para vocês, o bullying, são esses comportamentos agressivos, ofensivos por um tempo, né, por um espaço de tempo. Não é que aconteceu uma vez, é por um longo período de tempo que isso vem repetidamente acontecendo na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Isso é sim caracterizado bullying, e isso tem acontecido muito. Então, o que você pode observar enquanto pai e mãe aí dentro da sua casa, que você comece a observar que alguma coisa está acontecendo com seus filhos. O bullying normalmente se dá no ambiente escolar, porque é um ambiente, né, onde a criança ou adolescente passa mais tempo fora da casa dele. Então, ou em outras aulas, assim, uma aula de inglês, mas algo que normalmente ele passe tempo e que ele tenha alguma relação. Então, normalmente a gente vai falar do bullying nas escolas, né? Onde, se a gente for ver as pesquisas, gente, quase todos os dias uma criança, um adolescente se refere ter visto uma situação de bullying. E isso também é colocado como uma situação de violência, né? Porque ou ele não fez, ele não tomou alguma atitude ali, ele também reconhece que dele não ter essa capacidade de ação, ou também quem sofreu esse bullying ter esse sentimento de que as pessoas estão vendo, mas que também não fazem, não tomam nenhuma atitude maior. Então, hoje, um dos principais trabalhos da escola, né, é a situação de trabalhar com esses temas referentes à diferença, né, da gente poder trabalhar, das escolas terem esse ponto de informação, que é necessário falar sobre isso, como é necessário falar sobre depressão na escola, como é necessário falar sobre suicídio na escola, como é necessário falar sobre sexualidade na escola, como é necessário falar sobre bullying nas escolas, principalmente com os adolescentes. Mas hoje eu tô aqui com pais, e você que vai também estar vendo na reprise essa live, eu quero deixar uma atenção muito importante, que eu falo que a minha fala é focada para pais. E mesmo que a escola tenha que ter um trabalho muito intenso em relação ao bullying, de não deixar, de observar, de ter atenção a isso, eu vou te falar que é a nossa responsabilidade também trazer esse tema para dentro das nossas casas. Às vezes a gente pode não se referir a bullying, mas se referir ao trabalho que a gente tem que ter com os nossos filhos em relação às diferenças, né? Dele saber a identidade dele, mas também reconhecer e respeitar as diferenças. Porque senão a gente também vai deixar o trabalho para a escola fazer. E eu não sei você, mas esse tempo de pandemia, os nossos filhos quase não foram para a escola, né? Tem alguns que não voltaram, os meus ainda nem voltaram. Então, assim, esse trabalho, essas situações de bullying continuam acontecendo, mesmo eles não estando na escola, porque agora a gente tem um mundo virtual. E aí eu vou falar lá no finalzinho disso, mas que a gente tenha atenção que o trabalho de observar os nossos filhos, se realmente essas situações de bullying estão acontecendo na vida deles, e trabalhar com o que é necessário trabalhar, vem de um olhar, de uma disposição de nós pais. Não deixamos só lá, não, então lá na escola vai falar sobre isso, ele já está sabendo de tudo.
né? Como outros assuntos, né? Sofrimento mental, depressão, várias outras coisas que a gente deixa para que outra pessoa fale disso para os nossos filhos, né? Quando ele crescer, ele vai saber disso. Mas o mundo infantil também, as crianças também sofrem, eles também têm dores, eles também têm dúvidas e eles precisam ser respondidos a isso. E nada melhor do que nós pais, nós mães, trabalharmos isso com eles, né? Que a gente sabe a nossa fala, a gente sabe das nossas crenças, dos nossos propósitos e a gente pode levar essa visão para os nossos filhos. Então, é um ponto muito importante o trabalho com a escola, eu vou colocar isso como consideração, mas o trabalho mais importante é o que nós vamos ensinar para os nossos filhos diante desse fato que a gente já sabe que o bullying existe, que ele acontece, que ele pode ter fatores muito negativos na vida, na infância, na adolescência e na vida dos nossos filhos. Então é uma responsabilidade nossa, por isso que eu estou falando hoje aqui com vocês, né? É uma live de prevenção, uma live de orientação, mas para que você tenha esse papel, esse é o seu papel, né? De que você observe aí dentro da sua casa o que está acontecendo e que você possa fazer as intervenções que é sua, mas que isso também fique sobre sua responsabilidade, tá? Então, uma criança, a gente vai falar que acontece sim nesse ambiente escolar. E aí, vamos pensar numa criança muito pequenininha, ou até os maiores, os adolescentes, eles podem não te comunicar sobre o que está acontecendo. E eu estava até falando sobre depressão infantil, não sei se vocês assistiram, mas uma das dificuldades de diagnosticar uma depressão ou algum outros transtornos da infância é exatamente pela nossa dificuldade de reconhecer a fala dos nossos filhos, né? Eles não trazem uma fala significativa, completa sobre o que realmente eles estão sentindo, sobre o que realmente está acontecendo. E aí é o nosso papel, que eu acho que enquanto mães a gente é muito boa nisso, de observar, de usar o nosso feeling, né? A nossa intuição, a nossa observação e pontuar que alguma coisa pode estar diferente. E uma das primeiras coisas que a gente tem que ter atenção é a recusa dos nossos filhos de ir para a escola. Os primeiros anos escolares, às vezes as crianças não querem ir, os primeiros dias, o retorno, às vezes a pandemia pode ser que algumas crianças não queiram ir, muito difícil. Mas se o seu filho estava indo tudo bem na escola e começa a mostrar resistência em querer ir à escola, pode ser que alguma situação de bullying esteja acontecendo. Não estou falando aqui, gente, eu tenho muito cuidado com as minhas palavras, que agora meu filho não quer ir para a escola, está acontecendo bullying, eu vou lá na escola saber. Não é isso, mas que a gente tenha atenção que algo de diferente pode estar acontecendo. Às vezes o seu filho não vai falar que ele não quer ir para a escola, mas ele está tendo dores estranhas, toda vez ele se refere que está com dor na barriga, que não vai para a escola, que está com dor de barriga, ou que tem algumas alterações no físico dele, que todas as vezes preste a ir para a escola, você observa essas alterações. Às vezes ele não consegue declarar para você que ele não quer ir, mas você observa a resistência, são sinais, né, de que ele não quer fazer esse enfrentamento de ir para a escola. Outro ponto, né, a gente pode ver que ele tem sintomas de sofrimento intensos. A sua criança vai começar a chorar muito, ficar mais isolado, principalmente os adolescentes, eles podem mostrar, né, às vezes com automutilação ou com outros sinais que a gente pode observar que ele está em sofrimento. Mas ele também, às vezes, não consegue te trazer o que realmente está acontecendo. Então, a gente tem que ter observação, mas principalmente relacionado com o grupo ou com a escola. Então, você vai ver uma mudança de comportamento relacionado à escola e ao grupo, e que às vezes ele não consegue trazer declaradamente que isso está acontecendo. Outro ponto também, às vezes ele pode até ir para a escola, mas você observa que ele está perdendo rendimento escolar,
né? Ele não está tendo atenção, ele não consegue mais focar tanto como ele fazia, ele não quer fazer os trabalhos em grupos. Você consegue observar que algumas situações ele traz resistência, principalmente com algo normal, participar dos grupos, ele traz algumas mudanças. Então ele ia com aquela roupa, ele passa a não querer mais ir com aquela roupa, porque se estão falando que ele tá gordo, qualquer outra característica, né, muito mais ofensiva que as crianças usam para dizer sobre o peso corporal, às vezes ele não quer mais participar das atividades físicas, porque ele não quer usar roupas adequadas para aquela atividade física, ou ele quer ir muito mais vestido do que é necessário para aquele clima, naquele tempo. Tem vários pontos que a gente pode observar, e quando chega na clínica as crianças, logo a gente começa a ver essas diferenças, né? Que eles passam a não querer se ver, porque normalmente a situação de bullying está se referindo a uma particularidade do corpo. E o corpo nessa fase da infância e da adolescência principalmente é algo muito importante, tem a ver com a autoestima das nossas crianças. Então, quando esse corpo, esse físico, ou a cor, ou o formato do cabelo, o formato dos olhos, o óculos, qualquer coisa está sendo alvo de bullying, você vai observar a sua criança se retraindo, deixando de participar daquelas atividades que ela gostava, só porque está perto de alguém ou de algum grupo que está sendo referência desse bullying na vida deles. Então, como eu falei para vocês, não deixe essa observação vir. Pode ser que aconteça lá na escola, eles vão vir também como apoio, mas nesse período que a gente está vivendo, que eles não estão indo para a escola ou indo menos para a escola, não quer dizer que o bullying não esteja acontecendo. Porque, como eu disse, hoje a gente tem um outro ambiente onde esse bullying pode acontecer, que é um ambiente virtual. Então, antes a gente falava da escola, do ambiente da escola, mas hoje o ambiente virtual, também com os grupos da escola, é um outro ambiente onde os nossos filhos, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes também estão sendo alvo de bullying. E principalmente nesse ambiente é um lugar onde não é só a escola que fica sabendo disso, né? Não é só para o grupo ali da sala, né? É um grupo muito maior e toma proporções muito maiores. Então hoje a gente vai ver situações de racismo, de fala dessas características corporais, de imagens que são utilizadas das crianças, dos jovens, sendo disparados no mundo virtual, e eles com esse sofrimento, porque aqui, tô aqui pegando no meu celular, é um mundo onde eles estão passando muito tempo. E todas essas situações do ambiente onde eles estavam lá na escola também acontece aqui. Os relacionamentos também estão acontecendo, as aulas também estão acontecendo, várias situações, gente, não pense que não estão acontecendo, mas estão acontecendo nesse mundo aqui. E essas falas, esse comportamento ofensivo, agressivo também acontece aqui no mundo virtual, mas toma uma proporção muito maior, muito que chega a ter impactos, né, para a vida dos nossos filhos até maiores, porque sai daquela escola, sai daquela sala de aula e vai para uma situação maior. Então, atenção. E o que eu vou falar? Então, assim, Maria, isso acontece sim. Isso como então? Se eu observei que alguma coisa de diferente está acontecendo com meu filho, observei um comportamento diferente, observei que ele não quer ir para a escola, que ele não quer mais participar daquele grupo, que ele está querendo se vestir diferente, que ele se priva de falar de algumas coisas por causa do sotaque, que ele veste roupas, uma outra coisa, né, uma outra característica, os pelos excessivos às vezes, né, no corpo dos nossos filhos também é um dos motivos, gente,
de muito bullying, né? Eu tenho essas crianças no atendimento, eu vejo e eles trazem para mim que é um dos motivos, né, que eles vão ficar super vestidos, que eles não vão querer usar um short mais curto, uma blusa mais curta. Várias situações que você vê que a sua criança, né, fica muito mais retraída, que ele não quer estar nesse ambiente público, nesse ambiente social. E aí esse agressor ou esse grupo, ele tem um domínio muito forte em relação às nossas crianças, a ponto das nossas crianças às vezes não é porque é um grandão sobre um pequenininho, não, mas é esse fator psicológico de dominação, e ele não consegue sair dessa situação sem ajuda. Às vezes os nossos filhos não conseguem nem dizer para nós o que está acontecendo, e a gente precisa ter essa atenção porque eles precisam de ajuda. Essa é uma situação de violência, e se eles estão vivendo isso há anos, como eu trouxe lá no começo da minha live, meu paciente de quase 18 anos, né, por causa de situações lá na infância, trazem hoje dificuldades até de sair de casa ou de conversar com alguém que ele queira pedir ajuda, porque ele ainda traz lembranças de situações negativas em relação ao sotaque dele, que ele não pode nem falar porque vai ter alguém rindo, ter alguém debochando. E isso não é só uma vez, são repetidas vezes que isso vai acontecendo, e quando a gente descobre, já são anos, são vários meses, são vários tempos, vários comportamentos sendo repetitivos acontecendo. Então eu quero falar para você, pai, hoje, o que é que você pode fazer nessas situações? Como é que é a nossa ação? O que é que a gente pode fazer nessas situações para os nossos filhos? Né? A primeira coisa é que a gente tenha um comportamento e uma fala de acolhimento. Não é bobeira, não é, filho, não, deixa pra lá, deixa ele falar, não, nem liga pra ele. Gente, os nossos filhos, se eles te trouxeram isso, é porque eles sentiram, e a gente precisa acolher os sentimentos dos nossos filhos, né? Porque se é com a gente, a gente não consegue ver como bobeira, né? Alguém falou algo da gente, a outra pessoa pode até falar, não, bobeira, nem liga para isso, nem pensa nisso mais. Mas se continuamos pensando, é porque isso trouxe alguma situação de sofrimento, trouxe algum estresse, trouxe essa situação a ser pensada. Então a gente precisa sim, o primeiro momento, a primeira fala, os nossos comportamentos têm que trazer isso. A gente precisa ensinar para os nossos filhos que o que eles quiserem nos trazer, o que estiver acontecendo, o que eles estiverem sentindo, a gente vai acolher. Mesmo que para você, mãe, pareça, Maria, mas parece uma coisa tão pequenininha, ela estava falando que estavam falando, sei lá, do cílio dela, da sobrancelha dela. Não desvalorize. A dor do outro, ele que sabe da dor dele, né? Então você primeiro vai acolher o sentimento do seu filho, deixar esse caminho aberto para que você possa pensar com ele, com profissionais, quais vai ser as melhores situações. Primeiro acolha, depois leve para esse ambiente, por exemplo, se é o escolar, que isso está acontecendo. Algumas intervenções vão precisar acontecer, sim. Esse bullying não pode ser conhecido, as pessoas saberem disso e isso continuar acontecendo. Isso é inaceitável, né? Senão a criança, você vai mostrar para a criança que ele pode continuar num lugar de violência, né? Que ele está se sentindo ofendido, sofrendo esse bullying e que nada aconteceu. Né? Isso é uma situação pior, né? Da gente saber que os nossos filhos estão numa situação de violência e que isso continua se repetindo, né? Que nada foi feito. Esse sentimento ainda gera mais violência, né? Que a fala deles ou que a situação que eles trouxeram não tem poder. Então, acolhimento vai levar para essa escola, vai levar para o mundo virtual, vai levar para onde é necessário levar, que essa situação está acontecendo e que precisa parar.
precisa ter uma conversa com esse agressor, com esse grupo e com essa criança, que ela saiba que ela pode se sentir acolhida e segura. Outro trabalho com os nossos filhos, até de prevenção, é que a gente trabalhe com os nossos filhos identidade, autoestima, que eles saibam da sua identidade, que eles saibam ter poder, ter mais ferramentas de ação quando acontecem essas situações de bullying. Se eles conseguem ter poder, se eles conseguem agir, se eles conhecem um pouquinho melhor sobre identidade, se eles têm uma autoestima sendo considerada, eles vão ter ferramentas a mais para trabalhar. Isso não quer dizer, gente, que eles vão ser agressivos com esse agressor, não é isso, né? Mas que eles tenham poder de ação. Então, eles vão procurar sim uma diretora, eles vão nos procurar, eles vão estar melhor amparados para não deixar que esses comportamentos se repitam. Não é fácil, mas a gente também tem que trabalhar. Quando a gente trabalha autoestima com os nossos filhos, quando a gente trabalha identidade, quando a gente está conectados afetivamente com eles, a gente está dando condições e ferramentas para eles agirem nessas situações. E aí vai precisar de vários agentes nisso, né? A escola, vocês enquanto família, e eles também vão precisar de um atendimento psicológico. São crianças que precisam desse olhar, que precisam chegar no atendimento, para que junto com a família a gente construa esses fatores de prevenção, né? Que a gente construa essa segurança, essa autoestima, que trabalhe com essa escola, que isso tenha acontecido, mas eles precisam chegar. Porque se eles não chegam nessa infância, a gente vai ver esses fatores psicológicos, né, sendo repetidos, essa situação de violência, esses traumas, esses elementos que ficaram aí na infância, gente, sendo repetidos lá na vida adulta, né, com várias limitações, com várias situações que eu vou falar um pouquinho na live de quarta-feira, um pouquinho melhor, do quanto que se a gente não trabalha com as nossas crianças essas situações de bullying que eles estão sofrendo, e isso é verdadeiro, isso tem um peso, eles também, se a gente não trabalha aqui, eles vão ser passivos a essa violência, né? Trazendo, repetindo essas situações, esses sinais que eles estão trazendo lá para a vida adulta, tá? Então a gente precisa cuidar sim, levar para um atendimento especializado, às vezes até com a psiquiatria, porque tem crianças que passam por situações muito traumáticas, com situações de crise de ansiedade, que eles não conseguem lidar com isso, ou com qualquer situação que pareça essa situação de bullying, e é muito sério, né? Eles precisam se sentir acolhidos, amparados, que alguma intervenção efetiva vai acontecer naquele ambiente da escola, que eles vão ter um apoio psicológico. Um outro ponto de prevenção é que a gente trabalhe com as nossas crianças, como eu falei na live passada, sobre expressar sentimentos e sobre observar o sentimento do outro. A gente tem que pensar, quando eu penso em bullying, a gente às vezes pensa nas nossas crianças sofrendo bullying, mas também pode ser que as nossas crianças sejam os agressores. Se a gente não trabalhar com ferramentas, com essas habilidades que eles também tenham que aprender, a dor do outro, a afeição, se lembra que eu falei, a expressão de sentimentos do outro, saber sobre empatia, isso é necessário, isso é preventivo, porque a gente sempre pensa na gente como a vítima, né? Mas pode ser que os nossos filhos também façam esse bullying, porque eles não reconhecem isso. Várias situações, quando a gente vai estudar sobre uma criança que sofreu bullying, elas estão mais propensas a sentir isso com peso maior, crianças que já passaram por alguma situação dentro de casa ou já passaram por outras situações de violência. Então, nós precisamos prevenir
as nossas crianças de sofrerem bullying e de também serem esses agressores, porque eles não reconhecem a expressão do sentimento dos outros, eles não reconhecem que quando eles fizeram às vezes um apelidinho lá que eles colocaram, que o outro não gostou e que eles têm que parar nesse momento. Que às vezes para eles não foi ofensivo aquilo, mas o outro reconheceu isso, e se eles ficam repetidamente achando graça nisso, eles estão gerando, eles estão sendo esses agressores. É difícil às vezes a gente pensar nisso, mas uma linha muito tênue, né? Que se a gente não trabalha com os nossos filhos também, deles observarem, expressarem os próprios sentimentos, mas também reconhecer o sentimento dos outros, eles podem estar passando por essas situações, eles sendo os agentes. E aí outro ponto também muito importante é que a gente precisa ser esse modelo moral dentro das nossas casas. Às vezes quando a gente traz a fala para eles de que às vezes a gente fala da característica do outro ofensivamente, a gente fala, aquela mulher gordinha, olha que feio, aquela pessoa, não sei, várias coisas que a gente pode estar falando dentro de casa e não sendo esse modelo moral para os nossos filhos. E eles trazem isso como algo natural, falar sobre uma característica da outra pessoa de uma forma ofensiva, como se isso não fosse nada, como se a outra pessoa vai ter que aceitar mesmo, a gente só tá falando, é só um apelidinho, né? Ninguém, nunca matou ninguém esse apelido, né? A gente tá bem hoje. E quando eu ouço isso, eu falo assim, eu não sei quanto bem que nós adultos estamos, ou que a gente só parece estar bem, né? A gente sofreu com aquilo que a gente ouviu, sim. Talvez a gente só não teve um sofrimento maior porque não foi repetido, porque a gente tinha algumas ferramentas internas, porque isso foi trabalhado com a gente, com identidade, a gente teve outras habilidades sendo trabalhadas com a gente, mas que nós, pais, sejamos os modelos morais dos nossos filhos dentro de casa, não fazendo essas ofensas, não falando dessas características e sempre trazendo para dentro das nossas casas o respeito com as diferenças, porque todos nós somos diferentes, né? Eu tenho uma cor de cabelo, eu uso óculos desde muito cedo, então assim, são várias características que você tem, você mãe tem, você pai tem, você filho tem, então assim, são várias coisas, você pode ter um sotaque, você pode se vestir dessa forma, isso precisa ser trazido para dentro das nossas casas como algo muito respeitoso, né? Que há diferença, não estou falando aqui que a gente não precisa falar da diferença e cair também no outro extremo, que agora nada pode ser dito, né? Que nada pode ser foco de atenção, que agora a gente não pode falar que a pessoa tem cabelo crespo, que a gente não pode falar que a pessoa tem cabelo liso, que a gente não pode falar que a pessoa usa aparelho, que a pessoa usa óculos. Não é isso. Mas que a gente traga esse modelo moral de que a gente fale do outro de uma forma muito respeitosa e que a gente nem precisa ter foco em falar do outro. Eu sempre penso nisso, que às vezes os nossos filhos hoje sofrem mais também porque damos muita atenção em falar do outro e pouco em trabalhar com identidade com os nossos filhos, pouco em trabalhar com nós, de falar da gente, falar eu, Maria, não só falar da outra mãe ou da outra criança ou da outra família. Então que isso seja um alerta, né, que seja um convite para que, se a gente pensa em prevenção desse bullying, ou que a gente possa trabalhar com ele muito no começo, e que a gente traga essa segurança, essa autoestima, esse trabalho de identidade com os nossos filhos, a gente vai precisar trabalhar e falar de nós,
da nossa família e não da família do outro, da característica do outro ou daquilo que você viu na televisão. Isso, quando a gente for falar dessas diferenças, é para falar que elas existem, que elas precisam ser respeitadas e que todos nós temos o mesmo valor, que realmente temos o mesmo valor, né? E que isso de uma forma respeitosa, isso precisa ser aprendido e estimulado dentro da nossa casa. Não é um trabalho da escola, não é um trabalho da igreja, é um trabalho de dentro das nossas casas. E se os nossos filhos veem isso em nós, se eles veem esse respeito, esse cuidado com o outro, com essas diferenças, com certeza eles vão aprender também a passar para outras gerações ou para outros lugares essa diferença. E aí, se a gente ensina os nossos filhos a se comunicar, a expressar o sentimento, a estar perto de nós, eles se sintam acolhidos, eles também vão trazer para nós quando alguma situação de diferente está acontecendo, para que a gente acione todos esses agentes que vão estar trabalhando com a gente, em a gente poder trabalhar que esse bullying, que esses comportamentos diminuam cada dia mais. Mas é um trabalho de dentro das nossas casas. Esse é o meu convite. Se você chegou na live agora, assista lá desde o começo. Tento deixar um pouco mais resumido, não falar muito. Eu falo bastante, mas eu estou tentando trazer um conteúdo um pouco mais, com menos tempo. Não quer dizer que é menor valor, mas que você possa ouvir isso, estudar, trazer isso para dentro da sua casa. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para os seus filhos na adolescência e na vida adulta. Na quarta-feira eu vou estar retomando esse tema do bullying, mais as interferências, né, fatores da vida adulta que a gente precisa também ter atenção, porque pode estar acontecendo na sua vida, mãe. Por isso que eu quero falar na quarta-feira. Mas a quarta-feira também é uma live que vocês podem tirar dúvidas, me chamar para participar na live junto. Eu estou criando, né? Eu quero te educar para isso, que eu vou estar lá disponível para que você possa me procurar. E na quinta-feira, para quem está aqui, quinta-feira eu começo o grupo de estudos, Disciplina Sem Drama. Faça a sua inscrição, te dê essa oportunidade de estudar um pouquinho mais e de ter mais ferramentas para trabalhar aí dentro da sua casa. Beijo, gente. Boa noite, boa semana para vocês.